Queridos, abre a tua Bíblia, em nome de Jesus. Lá no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, amém? Glória a Deus. Você não vai para a salinha, cara? Aleluia. 1 Samuel, amém? 1 Samuel capítulo 22. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 22. Amém. Aleluia. 1 Samuel capítulo 22. No verso 22 diz assim. No 22 verso 2. Diz assim. E ajuntou-se a ele. Vamos ler o primeiro para você entender quem é o ele. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, ou líder. E eram com ele, quantos homens? Que está escrito também? Uns 400 homens. Amém? Quantos aqui já ouviram falar a respeito dos valentes de Davi? Amém? Muitos teólogos, pregadores, eles afirmam que os valentes de Davi não passavam de 30 homens. Era no máximo 30 homens. Alguns outros falam que 37. E aí, juntando todos os textos usados como base para essa afirmação, não passa de 40 valentes os de Davi. Mas entende uma coisa, 40 são os valentes que se acha o nome deles escrito aqui na palavra. Amém? Que se acha o nome deles escrito. Com os nomes escritos, eles eram quem? Eles eram os comandantes desse exército de Davi. Eles tinham os cargos mais importantes no exército de Davi. Mas esse exército, ele começou com 400 homens. Ele começou com 400 homens. E o tema da palavra hoje é um exército de valentes. Amém? Um exército de valentes. Fecha os teus olhos, vamos orar, Pai. Obrigado, no nome de Jesus. Eu quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor é santo, justo, fiel. Tu vê tudo aquilo que os nossos olhos não veem, sabe tudo aquilo que foge do nosso controle. Tu conheces cada coração que está neste lugar e tu sabe como que o nosso inimigo se preparou, se acampou, se posicionou, ó Pai, para resistir o nosso culto nessa noite. E por isso, Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, para que agora, no nome de Jesus, não de acordo com o que queremos, que pensamos, sentimos ou sabemos, mas de acordo com aquilo que o Senhor sabe e vê, no nome de Jesus, cruza o caminho desses inimigos agora, para que eles não tenham nenhum poder sobre nós. Esconde o Teu povo agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, de tal forma que somente o Teu Espírito tenha acesso ao nosso coração, no nome de Jesus, e nos nossos corações, faz a Tua obra, Senhor, no nome de Jesus Cristo.
o que tiver que ser feito, assim faz conosco hoje, para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, a grande maioria dos crentes de hoje, eles sabem muito bem o que eles querem de Deus. Eles sabem muito bem o que eles buscam de Deus. A grande maioria dos crentes de hoje, eles saem de casa para vir num culto como esse, eles sabem o que ele veio buscar, o que ele vem buscar do Senhor. Ele sabe o que ele quer alcançar através das suas orações. Ele sabe o que ele quer alcançar através do seu louvor. Ele sabe exatamente o que a impressão que ele quer causar diante de Deus, para impressionar Deus e para impressionar quem está do lado dele. A maioria dos crentes não sai de casa sem saber o que vai fazer. Eles saem de casa e chegam na igreja já certos daquilo que querem. Eles chegam aqui buscando de Deus algo que ele já tem certeza do que ele quer. Só que essa grande maioria, ela não sabe o que Deus espera dela. Ela sabe o que ela quer de Deus. Ela sabe o que veio buscar de Deus. Ela sabe o que ela espera de Deus. Ela sabe o que ela quer alcançar quando ora, quando louva. Mas ela não sabe o que Deus quer dela. Ela não sabe o que Deus está esperando dela. E essa grande maioria não sabe por quê? Porque não se interessa pelo que Deus quer dela. Ela não se interessa pela vontade de Deus. E por causa disso, a grande maioria acha, ou quando se interessa, ou quando tem um pequeno lapso de interesse, eles acham que pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Eles acham que pode fazer a vontade de Deus de qualquer forma. Por quê? Porque a falta de interesse faz com que a pessoa ache que a vontade de Deus para a vida dela é aquilo que ela está com vontade. Ela acha que a vontade de Deus, que o que Deus espera dela é aquilo que ela quer. E aí, ela começa a se mostrar para Deus algo que não é. E ela acha que vai alcançar algo de Deus fazendo isso. Mas a palavra de Deus diz, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala assim, olha, não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também irá colher. O verso seguinte vai dizer assim, porque aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito vai colher o quê? Vida eterna. Só que a maioria dos crentes, esses que sabem muito bem o que quer, raramente pensa que a vontade de Deus para ela não tem a ver com coisas, mas com a vida eterna. E a maioria dos crentes que buscam o Senhor, que oram, nem se lembra que o desejo de Deus para ela é vida eterna, e não coisas, e não situações.
E aí, meu amado, lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no capítulo 16, nos versos 15 e 16, vai dizer assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a quem? A toda criatura. Quem crê e for batizado, ou será salvo, e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. O que é isso? Isso, no capítulo 28 de Mateus, no verso 18, ele vai dizer assim para os seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Depois que ele diz isso, ele olha para os discípulos e diz assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o ide de Jesus, ele começa em Marcos, capítulo 16, verso 15, e termina em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que ele diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Junta-se o ide de Jesus num só. Vai ser assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E fazei discípulos daqueles que crerem, e batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Jesus está dizendo. E aí, amado, o crente aceita Jesus, Jesus pega ele cheio de carrapicho, todo sujo, pega ele todo destruído, e Jesus começa a trabalhar na vida dele, e começa a endireitar, quebra ele 1, 2, 3, ele vai continuar quebrando tantas quantas vezes forem necessárias, para que a gente possa ser de glória em glória aperfeiçoado no Senhor. E aí ele vai limpando, ele vai tirando o que não presta, ele vai transformando as nossas vidas pelo poder da sua palavra. E ele transforma as nossas vidas, meu amado. Não é para que a gente compre carro novo, não é para que a gente tenha casa nova, não é para que a gente ganhe dinheiro, não é para que a gente fique famoso, não é para receber tapinhas nas costas das pessoas e ouvir como você é lindo, como você é espiritual. Não é para a gente receber elogios de homens e ficar correndo atrás disso. Não, Jesus, ele vem lá, ele te pega todo cheio de carrapicho, ele te pega todo cheio de vício, ele te pega todo destruído, e ele começa a trabalhar com você, e aí, ele te coloca de pé, você começa a ficar de pé sozinho, ele vai te ensinando a caminhar, e aí você começa a andar sozinho, e aí quando você começa a andar sozinho, ele te ensina a falar, ele te mostra o seu poder, e aí ele diz para você: agora ide, e pregai o meu Evangelho, faz o mesmo que eu estou fazendo com você, com as pessoas que eu vou te colocar na frente. Ide e faz isso com teu vizinho. Ide e faz isso com os teus amigos. Ide e faz isso com a pessoa que você encontra no mercado, na fila do caixa. A pastora Luzinete e o pastor Valdir se converteu na fila do mercado. Porque alguém, um homem de Deus, não
estava antenado somente naquilo que ele queria de Jesus, mas ele estava ciente do que Jesus estava esperando dele. Do que ele estava esperando dele. E aí, amado, nós lemos um texto aqui. Davi, ele estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. Saul o elegeu como inimigo. Saul queria matar e ele fugiu para uma caverna, se escondeu depois de ter passado lá no tabernáculo, onde estava a arca da aliança, onde estava o sacerdote Aimeleque, onde ele comeu os pães da proposição ali. Proposição ou preposição? Proposição. Proposição. E o sacerdote deu para ele a espada que era de Golias. E ele fugiu para uma caverna de Adulão. E aí, quando as pessoas começaram a descobrir que Davi estava ali, começaram a ir até ele. E aí eu pergunto para você, por que as pessoas começaram a ir até ele? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Entende uma coisa, pelo menos na minha Bíblia está escrito aqui, se não me engano, no versículo 27, capítulo 2 de Atos, que a igreja, quando ela estava em unidade, quando ela buscava o Senhor em unidade, quem acrescentava aqueles que seriam salvos era o Senhor. Era o Senhor. Por quê? Porque o povo olhava para a igreja e via a unidade. A unidade só é possível através do Espírito Santo. E aí havia unidade. E eles desejavam, assim como na época de Esther, que quem não era do povo judeu, por causa do que Deus estava fazendo, eles vinham e procuravam para se tornar judeu. Eles vinham e falavam, o que eu tenho que fazer para mim fazer parte do povo de vocês? Assim, também somos nós, nas mãos do Senhor. Porque, querido, quando esse povo começou a ir atrás de Davi, olha quem que foi atrás dele. Todo homem que se achava em aperto. Todo homem que se achava em aperto. Eu não conheço um crente que se converteu porque ele estava maravilhosamente bem com a vida dele. Não conheço um que falar, não, eu vim para Jesus porque a minha vida era perfeita. E aí eu precisava bagunçar ela um pouco. Não tem. Por quê? Porque todo aquele que vem para Cristo, porque sabe que precisa dele. E aí vem o outro, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Amados, quem é esse exército aqui, nos dias de hoje? Esses homens aqui, essas aqui eram as qualidades dos homens que se tornaram os valentes de Davi. Dos homens que era temido só de ouvir falar, dos homens fiéis a Davi. Era esses homens aqui, antes de se tornarem valentes, eram assim. Eles estavam endividados, eles estavam angustiados, eles estavam tristes, família destruída, as finanças todas destruídas, alguns doentes, alguns sem saber o que fazer. Então eles foram e correram atrás de Davi. E aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Davi se tornou o quê? O líder deles. E aí, amado,
Não foi porque Davi se tornou o líder deles que eles se tornaram um exército valente, mas foi porque Davi compartilhou com eles o mesmo espírito que estava nele e ensinou para eles as mesmas coisas que tinha aprendido do Senhor. Repartiu com eles e eles se tornaram os valentes de Davi. Eles se tornaram os valentes de Davi. Mas hoje, amado, esses valentes de Davi é a igreja. Esses valentes de Davi somos nós. E nós recebemos, assim como esse povo recebeu de Davi, os ensinamentos, o treinamento, a direção, o discipulado, nós também recebemos. Mas nós recebemos, amado, não foi para poder mostrar para os outros quem somos. Não foi para a gente viver de qualquer jeito. Mas para a gente ser, para o Senhor, para a igreja, homens e mulheres com as mesmas qualidades que esses homens aqui. Não interessa como você chegou. Não interessa como você está aqui hoje. Ele quer te preparar para que você se torne um valente dele, para que você faça a diferença, para que ele seja glorificado, não para que você seja reconhecido. O grande problema é que esse exército de valentes que Deus levantou e que Deus limpou, ao invés de se preocupar com o que Deus espera dele, não, está se preocupado com o que ele quer. Está preocupado com a vontade dele. E aí, se esquece que, semelhante àquele vizinho seu que está endividado, você foi. Se esquece que aquele outro amigo seu que está doente, você estava. Se esquece que a mesma angústia que aquele lá está vivendo, os mesmos problemas nos relacionamentos que ele está vivendo, você também já viveu na tua casa. E que Deus te alcançou para quê? Para que você reparta com eles aquilo que ele te deu. E como que isso acontece? Quando eu parar de me importar com o que eu quero e começar a me importar com o que Deus quer de mim. Porque o que transformou a vida desses homens aqui, que quando foram até Davi não eram nada, é que eles pararam de se preocupar com o que eles queriam e começaram a se dedicar com aquilo que Deus esperava deles, sendo o exército de Davi. Eles pararam de se preocupar com isso. E aí eles começaram a ser cuidados. As outras coisas começaram a ser acrescentadas. Porque quando eles iam para a guerra, como o exército de Davi, meu amado, eles venciam as guerras. E toda a guerra que eles venciam tinha os despojos, e os despojos eram repartidos entre eles. E aí, o que acontece? Quando você trabalha para o Senhor, a minha Bíblia está escrito lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que o obreiro, ele é digno do seu salário. Digno do seu salário. E aí as pessoas ficam falando, ah, mas eu não trabalho de obreiro. Ah, mas eu não sou pastor. Peraí. Esse ide aqui não está escrito aqui que é pastor, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não está escrito aqui diácono, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Está escrito aqui para mim e para você, independente se eu sou pastor ou não, independente se você é ou não. Esse texto aqui é ide, porque é isso que eu espero de você. E quando você faz isso, você está fazendo a obra. E quando você faz a obra, você é digno de salário. E quando você faz o que Deus espera que você faz, Ele cuida de você. Ele cuida de você. O sofrimento do homem não está naquilo que Deus quer para ele, mas naquilo que ele quer de Deus.
Porque se ele pedir precisando para amanhã e Deus só der depois de amanhã, ele vai ficar um dia sofrendo desesperadamente. Porque a vontade de Deus é para depois de amanhã, não para amanhã. O que vai causar sofrimento nele é o que ele quer, não o que Deus quer. Então Deus está falando que está levantando uma nova geração de adoradores. Essa nova geração de adoradores é esse exército de valentes que Ele está querendo levantar, amados. Por que eles eram chamados de valentes de Davi? E por que eles eram temidos? Porque havia unidade entre eles. Havia fidelidade ao propósito. Nenhum deles se colocava acima do propósito. Nenhum deles se colocava acima daquilo que Deus estabeleceu. Nenhum deles se desviava para a direita ou para a esquerda. Eles ouviam e em unidade executavam a direção que era dada. Se você for estudar cada um deles, daqueles que a Bíblia dá o nome, você vai descobrir o quão prósperos e ricos eles se tornaram. Mas todos eles, nenhum deles morreu aposentado. Todos eles já estavam de idade, mas eles morreram no campo de batalha, porque eles se negavam a arredar pé daquilo que Deus havia entregado, dado, direcionado. E eles não estavam nisso, é porque, o despojo, não era por causa do despojo, amado. É porque quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, paramos de nos importar com o que nós queremos dele e nos importamos com o que ele quer de nós, a nossa vida ganha um sentido. Nós começamos a descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Você sabe por quê? As pessoas não descobrem qual é o propósito de Deus para as suas vidas, porque elas se preocupam demais com o que elas querem. E aí Deus não mostra para elas, porque Deus ele não vai te dar nada que não seja útil na tua vida para cumprir o propósito dele. Então, quando ele fala com você, quando você vai orar, a palavra vai dizer assim, que se você pedir algo conforme a vontade de Deus, lhe será concedida. O problema é que a gente está preocupado com o que a gente quer. É os meus problemas, e os meus problemas, todos eles, quando a gente está fora da presença de Deus, todos os nossos problemas é porque eu estou fora da presença. Mas na hora que eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, Ele vai colocando as coisas no lugar. Ele vai nos ensinando. Ele vai nos ensinando, amado. Ele vai trazendo as respostas para as nossas vidas. O problema é que nós temos eu não sei se é uma qualidade ou se um defeito. A gente ouve aquilo que vem de Deus, e às vezes a gente tem a petulância de dizer, eu não concordo com isso. E a vida só está ruim, porque eu estou tentando de um jeito que já fracassou várias vezes. E aí Deus me dá uma direção diferente da que eu já tentei. E eu ainda sou capaz de dizer que não concordo. Quem quer ser um valente do Senhor aqui, em nome de Jesus? Você quer ser um valente de Deus ou você? Porque o valente é chamado de valente também porque ele é capaz de dizer não à sua própria vontade.
Eu brincava com o Ian, assim, eu falei assim, Ian, você tem que ser homem o suficiente para dizer não para si mesmo. Seja homem o suficiente para você falar não para a tua carne. Seja homem. Porque, querido, falar mal ou não para Satanás é fácil. Você sabia? Que falar não para Satanás é fácil? Quando você sabe que é ele que está falando, não é fácil falar não para ele? É fácil. Para o mundo, é fácil. Mas para você mesmo, não é fácil. Por isso que eu falava para o Ian, quando você for homem suficiente para dizer não para você mesmo, você vai experimentar algo tremendo de Deus. E esses dias ele estava me falando isso. Pai, eu estou entendendo o que o Senhor estava falando para mim. Lembra quando eu contei um testemunho dele aqui, que ele estava dando tudo que era dele? Pensa num guri que era seguro nas coisas dele. Mas quando ele foi para lá, que começou a descobrir que abençoando seria abençoado, eu acho que ele não tem mais nada do que ele levou daqui. Porque ele, pai, eu vou entregar. Ele só não deu o celular porque eu falei que não era dele. Está com ele emprestado. Então, amados, quando nós aprendemos a dizer não para nós mesmos, nós também somos valentes. Só que não é só dizer não para nós, é dizer sim para o Senhor. E o Senhor está levantando uma nova geração de adoradores, um exército de valentes, para conquistar os territórios que nós já demarcamos aqui. Demarcamos aqui. As casas que ainda não foram marcadas, nós vamos lá orar e ungir tua casa, que não é daqui, dessa região. Mas as casas que foram, nós vamos lá marcar. Por quê? Porque nós vamos, no nome de Jesus Cristo, corresponder, fazer, obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Amém? Ou não amém? Pastor, mas cheguei aqui hoje, pastor, com um problema financeiro muito grave, eu preciso de uma resposta na área financeira, pastor. Tem alguém da minha família que está doente, pastor, estou passando por dificuldade no meu casamento, assim, eu preciso de oração, quero algo que resolva, eu acabei de te dar. Cuida dos interesses do Senhor, que Ele vai cuidar dos teus. Faz o que Ele espera de você, que Ele vai fazer o que você espera dEle. Mais do que você pede ou pensa. Amém ou não amém? Agora deixa eu te perguntar, quantos aqui querem ser valentes do Senhor nesses dias? Então fica de pé no nome de Jesus.